Goiás recusou o empréstimo do zagueirão Gabriel Noga nesta última temporada de 2022. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história que a gente estava imaginando, por exemplo, um eventual chapéu do Atlético Goianiense, ele que acabou passando rapidamente também pelo Bahia. Quero trazer o que disse aqui detalhadamente um diretor importante dentro do Goiás. Além disso, comentar também sobre a situação do zagueirão Reinaldo, que está próximo de ser anunciado pelo Coritiba. Será que foi incompetência por parte da diretoria do Goiás? Porque a gente olhando até mesmo em competições para o ano que vem, o Goiás leva vantagem em relação ao Coxa por ter a Copa Sul-Americana. Mesmo assim, será que o Goiás tem menos dinheiro do que o Coritiba, que também voltou da Série B no ano passado? Além disso, sobre outro jogador ex-Goiás, dessa vez anunciado no CRB, o volante Auremir, trazer um pouco mais de detalhes a respeito, por que ele não continuou no Verdão, apesar de uma boa Série A, principalmente no segundo turno. Esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, um por volta mais ou menos de 11h40, meio-dia, esse vai sair um pouquinho mais tarde, e outro por volta ali das 6 horas, 6h15, vai depender muito dos jogos do Mundial, mas pode ficar sempre ligado e com as notificações ativadas aqui do nosso canal, combinado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a 1xBet, casa de apostas esportivas para você dar os seus palpites nos jogos ainda dessas quartas de finais da Copa do Mundo, sempre com ótimas cotações, como por exemplo no jogo do Brasil, Croácia e Brasil, uma vitória brasileira pagando R$3, nesse jogo, né, pagando R$1,39 a cada real apostado, um empate 5,2, uma vitória da Croácia 9,2, além disso, Holanda e Argentina, uma vitória da Holanda pagando R$3,72, um empate 3,22, uma vitória da Argentina 2,28, e finalizando ainda no sabadão com Inglaterra e França, o empate nesse jogo pagando R$3,30, uma vitória da França 2,48, uma vitória inglesa 3,20 e finalizando ainda com Marrocos e Portugal, uma vitória de Marrocos pagando R$5,50 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo da 1xBet, também no primeiro comentário fixado. Já vai lá, utilize também o nosso cupom Goiás News para você receber 100% de bônus aí no seu valor do primeiro depósito. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o destino do volante Auremir, que será o CRB para essa temporada de 2023. O jogador de 31 anos de idade não renovou seu contrato para esta última para a próxima temporada, melhor dizendo, o seu vínculo se encerrou agora no final do mês de novembro e ele acertando com o CRB para a disputa da segunda divisão do ano que vem. Um jogador que a gente até mesmo imaginava, tinha uma certa expectativa de uma renovação com a diretoria do Goiás. Conversei ali também com os representantes do jogador que me garantiram que o Goiás de forma em nenhum momento procurou o Auremir para renovar o seu contrato. Eu entendo por parte da diretoria queria ter uma reformulação dentro do seu meio de campo, mas na minha visão o volante Auremir foi o melhor jogador nesse sistema do meio de campo defensivo do Goiás na temporada de 2022. Apesar da idade relativamente avançada, ele tem um físico muito bom, tanto é que participou de 38 jogos nessa temporada, sendo no Campeonato Brasileiro 25 atuações, 19 delas como titular. No segundo turno teve ótimos desempenhos, principalmente ali depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, engatou uma boa sequência, foi importante no esquema tático do Jair Ventura, e eu na minha visão manteria o Auremir para o ano que vem, nem que seja para ser aquele jogador para entrar mesmo no segundo tempo. Eu acho até mesmo melhor do que, por exemplo, nessa temporada a gente teve desses volantes, para entrar na segunda etapa, como por exemplo o Matheus Salles e principalmente o Caio Vinícius, que na minha visão foi muito mal. Então eu permaneceria assim com o Auremir, agora tendo esse desafio também na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é muito fácil, depois que eu olho o destino aí, ele que havia também recebido sondagens do Sport e do Coritiba, aí você pega e fala, mas o cara foi pro CRB, vai jogar a Série B do ano que vem, mas é o mesmo tipo de pensamento que a gente pode ter, por exemplo, quando escuta, essa sondagem, esse interesse do Internacional pelo Caio Vinícius. O cara não jogou nada aqui no Goiás, é por ter a proposta, o interesse eventual aí do Internacional, vira um craque, tem que permanecer, pelo amor de Deus, isso não existe, E dessa mesma forma do CRB, de fato vai sair da Série A para jogar a segunda divisão, num clube também importante, deve brigar pelo acesso nessa próxima temporada. Mesmo assim, eu gostaria de ver o Auremir, pelo menos, com um contrato ali até o final do ano que vem no Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse polivalente jogador, 38 jogos, marcou um gol ainda lá contra a Jataiense no Campeonato Goiano, foi titular naquela reta final do Campeonato Brasileiro, importante em jogos contra ali o Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, América Mineiro, também naquela outra reta final, naquela reta de aquela sequência de vitórias, contra Santos, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e muito mais. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nessa rápida passagem do Auremir. Acho que cumpriu bem os seus objetivos, eu ficaria, mas caso, como não vai ficar mesmo, a gente tem que agradecer e buscar, pelo menos, que a diretoria procure ele no mercado outras melhores soluções.
Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação que no caso envolvendo o nome do Gabriel Noga, zagueiro jovem, né, que estava ali por último no Bahia, 20 anos de idade, pertence ao Flamengo, até mesmo teve uma rápida passagem aqui no futebol goiano pelo Atlético Goianiense. Ele que assim teve realmente seu nome ligado ao Goiás, mas uma informação importante revelada ainda pelo Eduardo Pinheiro em uma live juntamente com o pessoal lá do Sintonia Esmeraldina. Ele garantiu que o Noga foi sim procurado pelo Goiás, mas não houve esse interesse, esse avanço da diretoria alviverde na contratação do jogador, por ter outros atletas jovens também para essa posição. O Noga que tem apenas 20 anos de idade, o Goiás já tinha dentro do seu elenco naquele momento, tanto o da Silva quanto também o Ian Souto, jogadores com menos de 22 anos de idade, por isso essa não contratação do Gabriel Noga. Naquele momento já havia dado essa informação que o Atlético Goianiense ele não competiu com o Goiás pelo jogador. Depois que o Verdão basicamente relaxou nas negociações, não houve mais procura por parte da diretoria alviverde, aí sim que o Atlético chegou na parada e trouxe o jogador. Não atuou muitas vezes por lá, né? Foram apenas 3 jogos, um na Copa Sul-Americana, onde inclusive marcou o seu primeiro gol como profissional, antes de chegar agora no Bahia, na reta final da Série B, não teve nenhuma oportunidade. Então essa situação do Gabriel Noga um pouco mais esclarecida, trazendo aqui para vocês que a diretoria naquele momento buscava de fato os zagueiros para essa posição, obviamente no Campeonato Brasileiro com muitos desfalques, mas outro jovem, tanto quanto o da Silva quanto o Ian Souto, já tinha para fazer essa composição do elenco. Então não houve essa disputa com o Atlético Goianiense para o jogador, né, no caso essa concorrência entre os dois rivais. Ele deve retornar para o Flamengo no ano que vem, onde possivelmente buscando um novo clube. Acho difícil aqui no Campeonato Brasileiro, acho que uma boa aí para o Gabriel Noga seria principalmente futebol português. Tem contrato lá no Flamengo até dezembro de 2024, né? Só 20 anos, destro, 1,83 m, 72 kg. Ele costuma fazer uma função mais como um zagueiro pelo lado direito do campo. Gosto do Gabriel Noga, acho um jogador interessante, mas como falei para vocês até mesmo no ano passado, né? Se fosse para chegar no comecinho do ano, acho que até poderia ser uma boa ali no Campeonato Goiano. Mas agora com o Goiás já com alguns elencos, com os zagueiros para a composição do elenco, né? A tendência ali que o Lucas Alter permaneça, né? Então seja o único juntamente com o Sidmar e tendo outros dois mais jovens, tanto da Silva quanto também o Ian Souto, e a chegada de pelo menos mais 2 zagueiros experientes para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente a Copa Sul-Americana, né, nessas competições de mata-mata. Sobre os números do Gabriel Noga, nessa temporada ainda de 2022, ele recebeu 4 oportunidades no Flamengo, né, na disputa do Campeonato Estadual. Em 2021 também foram 5 partidas no elenco de cima. Em 2020, quando fez a sua estreia, mais 5 atuações na equipe principal. Foi um dos grandes destaques, tanto do time no Campeonato, por exemplo, Brasileiro Sub-17, Sub-20, Copa do Brasil também. Jogou o Mundial Sub-17 em 2019 pela Seleção Brasileira. Além disso, o Campeonato Sul-Americano Sub-15 e também o Sub-17, o último deles em 2019. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa situação do Gabriel Noga? Acho que age certo a diretoria. Às vezes a gente como torcedor deixa se enganar muito fácil porque o cara tá num grande clube, pega esse cara de empréstimo lá no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, sendo que, por exemplo, ele nunca recebeu nenhum tipo de grandes chances no elenco principal, e aqui mesmo no Goiás a gente já tem as opções. A base esmeraldina não vem revelando grandes coisas, né? Então quando a gente já escuta, a gente já é meio desconfiado com esse papo da diretoria, mas muitas das vezes um jogador que vem um pouco mais discreto, né? Como foi no caso do Ian Souto, fez algumas boas partidas na Série A, outras muito ruins, é normal isso também, essa irregularidade por conta de ser um zagueiro jovem, mas para o ano que vem acho que estamos bem servidos nessa posição, principalmente em jogadores sub-20, né? Sub-22, 23, né? Melhor dizendo, outros jogadores da categoria ainda sub-20, como o Mina e também o zagueirão o Nolasco. Acho que tem grande potencial de aparecer algumas partidas no Campeonato Goiano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Gabriel Noga. Não houve essa disputa do Goiás com o Atlético Goianiense, chapéu ou algo nesse sentido. A diretoria do Verdão não quis de fato a sua contratação. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar também sobre o zagueirão Reinaldo, que segundo informações lá do Globo Esporte, ele tem conversas avançadas com o Coritiba. Essa informação ainda é confirmada na última quarta-feira. É uma situação que a gente já ficava assim, curioso, né, para ver o destino dele, porque geralmente quando isso acontece, dificilmente existe proposta do exterior ou algo nesse sentido. É só a gente lembrar, por exemplo, a dificuldade que foi tanto por parte da diretoria quanto uma parcela de culpa também nos empresários do próprio jogador. Por exemplo, o Giovani, né, depois que ele saiu daqui da Série B do Goiás lá em 2018, falava que tinha proposta do exterior, futebol europeu, futebol asiático, grandes clubes do futebol brasileiro, e foi acabar chegando no Coritiba, que também é um grande clube, mas naquele momento estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse papo de empresário e jogador que não quer ficar no Goiás, a gente de fato não deve
insistir muito. Acho que a diretoria não errou, porque o Reinaldo foi o primeiro jogador do elenco do Goiás a receber uma proposta para o ano que vem. A diretoria às vezes é sim um pouco pão duro, porque o Goiás não tem essa grana toda, mas se a gente imaginar, por exemplo, que o Vinícius renovou de maneira muito rápida com o Goiás, aceitando também um aumento salarial, da mesma forma que o Dieguinho, outros casos também como o Nicolas, o próprio Tadeu, o Sidmar agora recentemente, com o Reinaldo a diretoria fez a primeira proposta oficial dentro do elenco do Goiás, foi sim para o jogador, que desde mais ou menos aquele jogo contra, se eu não me engano, o Atlético Goianiense, aquela mesma sequência ali, quase 3 meses atrás, já tinha uma proposta oficial nas suas mãos, dos seus empresários também, a tendência fechando com o Coritiba pro ano que vem. E aquele mesmo discurso, né, que eu já havia confirmado aqui para vocês, esse negócio de jogador que, se não quiser ficar, de fato não vai continuar, né, acho que vai sim fazer falta para a próxima temporada. A diretoria também dificilmente vai trazer um jogador melhor do que o Reinaldo, a gente torce, mas não vejo com grandes possibilidades assim, querendo gastar tão pouco. Mesmo assim, se você não quer continuar no Goiás, acho que o Coritiba não tem nenhum tipo de vantagem extra, principalmente em relação às competições, né? Coritiba também, que é um grande clube, assim como o Goiás, mas para a próxima temporada não terá, por exemplo, a Copa Sul-Americana, que eu acho que pode sim ser um fator diferencial, né, para o Goiás dentro desses clubes médios da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador querer atuar em uma competição internacional tem sim o seu peso. O Reinaldo, que disputou 49 partidas pelo Goiás nesta temporada de 2022, sendo no Campeonato Brasileiro 32 atuações. Todas elas ele começou como titular, zagueiro que costuma fazer mais essa função pelo lado esquerdo do campo, tem uma média de 86 minutos por jogo. Além disso, né, ótimas antecipações, roubadas de bola, duelos ganhos também é uma coisa que a gente tem que destacar do Reinaldo. Tem um pouco de dificuldade na saída de bola, como eu falei para vocês, acho um excelente jogador, gostaria muito que continuasse aqui no Goiás, mas foi o primeiro a receber proposta. Já tinha feito também essa novela no ano passado. Olha, muito obrigado ao Reinaldo, enfim, vai curtir a sua vida lá em Curitiba também, uma cidade muito bacana, mas aqui no Goiás ficar com um jogador que já era muito tranquilo, né, esse grupo do Goiás. A gente como torcedor também não só dos resultados, a gente gosta de pelo menos ver pessoas comprometidas. E eu acho que dentro desse elenco do Goiás, grande parte tinha assim esse perfil. A gente olha, por exemplo, para o Tadeu, o próprio Nicolas, o Vinícius, né? O Pedro Raul também recebeu propostas, não quis sair em momento algum. O Dieguinho, enfim, até listando aqui pode ficar um pouco injusto. O Auremir, o Caetano, o próprio Reinaldo. Mas assim, se não quer continuar no Goiás, fica sem decisão. Será que vai pintar a proposta melhor? De fato, a cabeça do jogador não está aqui, então busque outros rumos para a sua carreira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto também polêmico, né? Que é ruim, a gente nunca quer perder o principal jogador, mas também valorizar um pouco do Goiás. A diretoria tem também os seus erros, não vamos achar que faz tudo certinho, na hora certa, não. Tem ali que negociar também, barganhar com os jogadores, mas fazer grande esforço financeiro para um cara que já pela segunda vez consecutiva, né, foi procurado e no ano passado renovou lá, já começando o Campeonato Goiano. Agora sim, né, acho que não deve gastar tanto tempo, esforço e dinheiro com a negociação envolvendo aí o Reinaldo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também, do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, ajudar a gente a chegar nessa marca de 7 mil inscritos aqui no canal. Já atingimos as 6.500, então bora para essa nova meta aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o nosso Instagram, @GoiásNews1943 aqui embaixo também, juntamente com o link do nosso apoiador do canal, a 1xBet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!